Como é que passaram a semana, final de semana, em paz, tranquilos, sem atividade minha, não é isso? Então vamos lá, começar. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos estudando. Vocês se lembram que a gente estava fazendo uma revisão sobre frações, transformações em decimais, esse tipo de assunto, não é isso? Mas bem, eu gostaria aqui de conversar com vocês antes sobre uma questão aqui. Deixa eu fazer aqui um desenho, deixa eu inserir aqui antes de usar minha caneta, porque a gente vai precisar aqui de uma representação que possa ser utilizada de modo comparado a uma reta real. Deixa eu aumentar essa linha, porque ela está muito clara, senão vocês não enxergam. Vou deixar ela mais espessa também. Enfim, enquanto eu vou mudando aqui, vocês na aula passada estavam vendo a questão da transformação de decimais em frações, de frações em decimais. Nós vimos que algumas frações têm umas características específicas, porque elas têm relação com, por exemplo, as porcentagens, enfim. Então tudo isso a gente já viu na semana passada, né? E eu gostaria agora de trabalhar com vocês uma questão mais específica de localização. Suponhamos que nós tenhamos representado aqui uma reta real. Então eu vou colocar aqui só um direcionador. Vocês sabem que a reta real ela tem como origem o zero, não é isso? Tudo que vem depois dela é positivo. Tudo que vem antes do zero, negativo. Tudo isso vocês já sabem, tá certo? Então, por exemplo, na aula passada a gente trabalhou com 1/2. E aí vocês viram que quando eu divido 1 por 2, não pode. Quando eu divido 10 por 2 dá 5. Então 0,5 é a forma decimal de representar a fração meio, ou 1/2. Vocês também viram que essa fração aqui, ela tem algumas outras frações que a gente chama de frações equivalentes, não é isso? Que nós conseguimos descobrir transformando o 0,5 em fração, fazendo o inverso. Então, para nós transformarmos 0,5 em fração, nós consideramos apenas um número diferente de zero, utilizamos o número que eu chamo de invisível, o fantasminha 1 no denominador, contamos quantos números após a vírgula 1, isso é a quantidade de zeros que a gente acrescenta. Falamos aqui dessas equivalências comparando e brincando com a questão da pizza, né? Da quantidade de fatias que a gente divide e consome da pizza. E nós vimos que fazendo aquela continha que a gente chama de simplificação, e simplificar é sempre dividir numerador e denominador pelo mesmo número. 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, rapidamente, isso tudo aqui são formas, aqui uma fração, aqui um decimal, tudo isso são números racionais, e essas duas frações que representam proporcionalmente a mesma quantidade, a gente chama de frações equivalentes. Então, tudo isso a gente já viu, ok? Só estou aqui fazendo a mente de vocês trabalhar de novo. Equivalentes.
Ok. Aí eu pergunto a vocês, se eu quisesse colocar este número 0,5 aqui na nossa reta, onde é que ele ficaria? O 0,5 está entre o 0 e o 1. Então a gente pegaria, colocaria o 0,5 aqui, ó, praticamente no meio. Exatamente no meio, melhor dizendo. 0,5. Assim sendo, se eu tivesse o número 0,8, se aqui é 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui seria mais ou menos, não é isso? 0,8. Então vocês também já aprenderam, já sabem fazer isso. Nós vimos na semana passada um número também fazendo essas contas, o número 0,25. Aí se eu quisesse perguntar a vocês, quem é maior, 0,5, 0,8 ou 0,25? Então tenham muito cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de comparação, porque a gente nunca pode pensar no número todo depois da vírgula. Então às vezes a gente olha aqui, aí vê 25 e a gente acha que 25 é maior do que 8, que é maior do que 5. E aí a gente erra. Por quê? Porque a gente deve levar em consideração apenas o primeiro número que está após a vírgula. Então, entre 0,5, 0,8 e 0,25, considerando apenas o número 2, ó, vou até fazer aqui uma seta bem doida. Considerando o número 2, a gente tem a certeza, a convicção que 2 é menor do que 8. Ô professor, mas não é 0,25? É, gente, é 0,25. Mas esse 0,8 é como se fosse 0,80. Esse 0,5 é como se fosse 0,50. Entenderam? Então a gente olha e compara sempre o primeiro número após a vírgula, para a gente saber quem é maior e quem é menor. Nessa brincadeira, gente, nós temos um número muito bacana, muito importante na matemática, que é o chamado π. E π, ele vale aproximadamente, esse sinal aqui é aproximadamente 3,14. Gente, eu vou desenhar de novo esse π, porque ele está muito feio aqui, está muito horrível. Então vou apagar ele aqui e vou desenhar de novo aqui. 2 risquinhos e o acento em cima. Agora ficou bonitinho. Então π vale aproximadamente 3,14. E π vocês vão ver no livro de vocês que é uma relação que existe ligada à figura do círculo, não é da bola, viu gente? Pelo amor de Deus, bola é uma figura espacial, círculo é uma figura plana, círculo, triângulo, retângulo, tudo isso é plano. Agora, pirâmide, prisma, cilindro, isso tudo é figura espacial, ocupa lugar no espaço. E círculo, circunferência é algo que a gente tem como considerado figura plana. O que a gente chama popularmente de bola, no matematiquês a gente chama de esfera, ok? Só para vocês pararem de xingar a matemática. Mas enfim, vocês vão ter uma atividade que eu vou querer que vocês façam. E essa atividade, vocês vão justamente precisar desses conceitos que eu estou mostrando aqui para vocês. Por quê, gente? Porque vocês vão pegar um objeto muito conhecido de vocês, que é chamado, ó, fita métrica. Acho que todo mundo aqui sabe o que é uma fita métrica, né? Lógico. Tem muita gente que usa isso na costura, tem muita gente que usa na educação física para fazer as medidas, né? Da gordura, da circunferência abdominal, da circunferência torácica, entre outras medidas, certo? Então vocês podem usar uma fita métrica, ou se vocês não tiverem fita métrica, vocês podem usar também uma trena, tá certo? Então pode usar fita métrica
pode usar a trena. Se não tiver nenhum nem outro, não precisa gastar dinheiro para comprar nada, tá certo? Vocês podem usar uma régua comum, se vocês estiverem em casa. E mesmo que vocês não tenham uma régua comum em casa, aí eu vou deixar na atividade postada lá no Google Sala de Aula o link para vocês usarem uma régua, clicar nesse link que vai ser uma régua virtual, vamos dizer assim, para vocês também utilizarem o que eu preciso para vocês. Agora um detalhe, como é que vocês vão usar essa régua virtual? Vocês vão medir o que eu vou precisar que vocês meçam na casa de vocês, com ou um barbante ou uma linha, e depois vocês vão colocando no link, né, da régua virtual, para vocês calcularem o que eu preciso que vocês façam, que é justamente o que é calcular a medida de 2 objetos na casa de vocês. Agora eu quero esses objetos, tem que ser objetos diferentes, de formas diferentes. Por exemplo, vocês podem medir a circunferência de um banco, de um prato, de uma xícara, certo? Medir a circunferência, professor? Sim, ó. Vocês pegam aqui, ó, e aí fazem isso aqui, ó. Enrola a fita métrica assim, e aí vocês medem aqui a circunferência, ó, certo? Então aqui vocês fazem isso. Ah, professor, mas eu não tenho fita métrica. Você pega o barbante ou a linha, mede, bota aqui, mede direitinho. Depois você pega a linha, ó, abre assim e coloca lá na régua virtual para você calcular a medida da circunferência aqui no caso eu usei o squeeze, mas pode ser de um prato, pode ser de uma xícara, pode ser de uma caneca, pode ser do ventilador, aquela parte, né, que reveste as hélices do ventilador. E também vocês podem fazer isso com a lateral de uma cama, a altura de um guarda-roupa, enfim, vocês vão escolher 2 objetos na casa de vocês, tá certo? E aí como é que vocês vão fazer essas medidas? Ou vocês vão tirar foto do objeto e escrever a medida dele, ou vocês vão fazer um vídeo curtinho, alguém pode filmar vocês medindo, e aí vocês dizendo na filmagem que a altura é tanto, que a largura é tanto, que o comprimento é tanto, certo? 2 objetos apenas na casa de vocês. Poxa, professor, e se eu quiser mais? Não precisa. Por que não precisa? Porque vocês depois vão se reunir virtualmente, não quero ninguém se reunindo presencialmente, vocês vão se reunir virtualmente em grupos de 5 a 10 pessoas no máximo, não quero mais do que isso, 5 no mínimo, 10 no máximo. Então aí vocês vão se reunir virtualmente, eu estou repetindo, virtualmente, não quero nem uma mãe nem um pai ligando para a escola e brigando, dizendo que os alunos estão indo lá para casa dele levar Covid. Não quero isso. Então vocês vão se reunir virtualmente e aí vocês vão construir juntos uma tabela, certo? Essa tabela, ela vai ser de 2 modos. Cada equipe de 5 a 10 pessoas vai ter que construir 2 tabelas. A tabela tem que ser crescente e tem que ser decrescente. Então eu quero 2 tabelas, uma crescente e uma decrescente, ok? Calma que eu vou explicar como é que vai fazer tudo direitinho. Não precisa ter preocupação não. Mas antes eu preciso explicar outro negócio para vocês, que também é importante para vocês fazerem a atividade, que é isso aqui, ó. Gente, toda vez que a gente vai fazer uma atividade, eu vou apagar aqui, deu um problema aqui, pronto, meu PowerPoint já me liberou, estava sem responder. Toda vez que vocês fizerem, que for pedido a vocês para fazer uma tabela, vocês precisam saber qual é o conceito. Porque assim, ó gente, existem 2 diferenças. Existe uma coisa chamada tabela e existe uma coisa chamada quadro, ok? Então são coisas diferentes. Tabela é uma coisa, quadro é outra, tá certo? Então quando é que eu tenho uma tabela, por exemplo aqui, ó, como é que vocês vão fazer? Isso é uma tabela.
Então aqui, ó, itens. E aqui, medidas. Por exemplo, aí eu vou... Deixa eu mudar a cor aqui, que eu nunca mudei a cor disso aqui, né? Pra ficar mais bonitinho. Por exemplo, cama. Aí vocês vão medir a cama. A cama tem, vamos dizer assim, 1,85 m. Tá certo? De comprimento, por exemplo. Certo? Aí vocês vou pegar outra cor agora. Tô gostando disso aqui. Vocês vão medir a mesa. A largura da mesa. Aí escreve aqui. Eu não tô escrevendo aqui, mas vocês vão escrever no trabalho de vocês. Cama, comprimento. Mesa, largura. Tá certo? Então a largura da mesa. Vou botar de azul de novo aqui. Então digamos que a largura da mesa seja 1,70. Ok? Beleza. Aí vocês mediram a circunferência. Deixa eu ver que cor que eu vou usar agora. Vou voltar pro preto, vai. Vocês mediram a circunferência da caneca. Da caneca de alguém da casa de vocês. E aí, quando vocês mediram a caneca, deu 0,56 centímetros, tá certo? Aqui tudo em centímetro. Então vamos escrever aqui para nossa tabela ficar organizada, ó. Medidas em centímetro. Aqui, ó. Pronto. Bonitinho. Pronto. Eu botei 3 aqui, mas lembrando que cada um vai medir 2 e depois vai se reunir em grupo para juntar os outros. Só que essa tabela vocês vão ter que construir do objeto mais pequeno, menor, né? É o correto, menor, do objeto menor para o objeto maior, ou seja, em ordem crescente, ó, crescente. E também fazer uma outra contrária, decrescente. Ok? Certo, professor. Então, tabela. Ok. Qual é a diferença então de tabela para quadro? Muito simples, gente, porque o quadro ele é fechado. A única diferença é essa. Então aqui, ó, se eu fizesse assim, isso aqui não era uma tabela, isso aqui é um quadro, certo? E normalmente quadro a gente usa para fazer comparações, certo? Para fazer descrições. A tabela que é o mais apropriado para a gente fazer esse tipo de trabalho que eu quero que vocês façam. Tá claro? Entenderam então como é que vocês vão fazer? Beleza. Vou apagar de novo aqui. Que agora eu vou aqui para o que eu estava falando. Professor, então como é que a gente vai ter que fazer? Vocês vão pegar os itens. Então se o grupo de vocês tiver 10 pessoas, a tabela de vocês vai ter 20 itens, ok? Porque cada pessoa tem 2 itens. Professor, e se tiver algum item repetido? Não tem problema. Ou vocês identificam na tabela, por exemplo, cama, cama. Cama da casa de fulano, cama da casa de Beltrano. Professor, se tiver algum item que tem a mesma medida, não tem problema. Vocês repetem na tabela 2 vezes o mesmo item. Um detalhe importante que eu não posso deixar de falar para vocês e que vocês não podem esquecer. Essa tabela vocês vão ter que guardar e não podem perder sob hipótese nenhuma. Porque se vocês perderem essa tabela, mais adiante nós vamos precisar para um trabalho de estatística e vocês não vão ter. Ok? Então eu quero todo mundo fazendo essas medidas direitinho, bonitinho, como vocês viram aqui. Além disso, vocês têm uma outra atribuição, que talvez seja um pouquinho mais difícil, mas que eu vou querer tentar ver se a gente consegue fazer, que é o que? Calcular a altura de vocês. A altura e a massa, certo? A gente chama de peso, mas o nome correto é massa, a massa de vocês. Então, calma, não é obrigatório. Quem tiver balança em casa de banheiro, aí vai calcular a sua massa, o seu peso, como a gente fala erradamente.
guarda lá o valor. Esse não é para botar em tabela, não é para dizer a ninguém se tá gordo ou se tá seco. É só para vocês se pesarem e guardarem lá o valor. E a altura, aí sim eu quero que vocês façam a altura de vocês na tabelinha, em ordem crescente e em ordem decrescente, tá certo? A altura é simples de calcular. É só vocês pegarem, pega uma fita isolante, um pedacinho de fita isolante, encosta na parede e pede para alguém colocar a fita isolante aqui assim, ó, na altura da cabeça de vocês, certo? Coloca aqui uma coisa para medir certinho a cabeça de vocês. E aí gruda um pedacinho só para não arrancar a massa corrida da parede de vocês, viu? Não quero a mãe de vocês brigando comigo. Aí quando vocês fizerem isso, vocês pegam, óbvio, sai, vai ficar a fita ali. Aí vocês medem ou com a trena, ou com a fita métrica, ou com o barbante linha, e depois calcula o valor com a régua virtual que vocês vão receber, tá certo? Então vocês vão ter essas atribuições para fazer, porque a gente vai começar a descobrir essa posição dos números na reta real. Então vocês já viram aqui que o 0,5 ele é menor que o 0,8. Vocês viram que 0,8 é maior que 0,25. Lembram que eu falei 2 e 8, ó, tem que olhar o primeiro número, 2 e 8. Então, para quem tem dificuldade com esses símbolos, menor, maior. Vou pegar aqui outra cor. O menor, eu já expliquei, mas vocês esquecem tudo. O menor, se a gente imaginar um risquinho aqui, ó, ele parece o número 4. O maior, se eu imaginar outro risquinho aqui embaixo, ele vai parecer um número 7, ok? Então, o menor parece um 4, o maior parece o 7. Então, não errem mais isso. Esse pi que a gente viu aqui agora, que eu destaquei ele aqui, ele tem a ver com a circunferência, a gente vai falar mais dele depois, tá certo? Mas eu tô chamando a atenção dele aqui porque, como eu falei na aula passada, ele é um número irracional, certo? A gente conhece as frações que a gente viu na aula passada. As frações, elas são, na verdade, números racionais, porque vocês viram que ela tem que ter uma divisão exata, uma divisão justa, como alguém disse na gravação da semana passada, uma divisão igual. Eu não posso pegar um pedaço maior do que o outro. Mas os números irracionais, eles têm uma divisão diferenciada. Eles têm os números depois da vírgula, por isso que a gente usou aqui o símbolo de aproximadamente, porque esse número aqui ele não se repete nunca. E aí quando vocês pegarem o livro de vocês, que vocês forem olhar, eu encostei aqui para pegar o livro, nem avisei vocês, vocês vão ver lá no livro que ele fala sobre o pi e ele fala sobre o valor dele. Aí pesquisem, dão uma pesquisada, entendeu? Ou então olhem na internet também, não importa, vocês pesquisam e descobrem o valor dele, ok? Deixa eu pegar aqui no livro do 8º, que tá mais fácil de eu ver para vocês. O número pi, cadê ele? Que ele vai fazer parte da vida de vocês. Eu acho até que eu já fiz uma fofoca que eu não devia ter feito, mas eu acho que eu já disse a vocês, por exemplo, que o número pi vocês vão estudar quando vocês estiverem lá no 3º ano do ensino médio. Vocês não dizem que já são primeiro ano? Então, se vocês já são primeiro ano, não tem nada demais vocês já conhecerem o número que vai ser importante para vocês estudarem no 3º ano. Creia, vamos esperar que vocês passem, né? Para poder realmente estarem no ensino médio e poder aprender os números complexos, onde o pi vai estar fazendo parte da vida de vocês. Tá certo? Bom, além disso, a gente vai passar algumas outras atividades relacionadas a esse assunto, tá certo? Mas não vai ser agora que eu vou passar.
porque a gente vai se encontrar de tarde na nosso plantão de orientação lá do MIT, e no nosso plantão de orientação a gente vai poder tirar algumas dúvidas e falar um pouco mais. Aqui, gente, o PI, e vocês vão conhecer o PI na página 19 do livro de vocês. Deixa eu escrever aqui. Então dá uma olhadinha lá, porque ele é um valor aproximado de 3,14 e ele está sempre relacionando o comprimento da circunferência com o seu diâmetro, tá certo? Então, para quem não sabe, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui uma circunferência. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, inserir formas para fazer uma circunferência bonita, né? Lógico. Cadê? Aqui é um elipse, aqui, cadê? Onde é que tem? Deixa eu ver se é essa aqui. Aí aqui eu tenho uma circunferência. Inserir formas. Aqui. Aqui é a circunferência, certo? Esse contorno dela aqui, ó. Esse contorno é o comprimento. É o que vocês vão calcular com a linha, com a trena, com a fita métrica, certo? Com a régua que não vai dar. Mas vocês pegam, quem tiver régua, pega a linha, enrola a linha aqui e depois coloca na régua para saber a medida exata. Então, isso aqui é o comprimento da circunferência, certo? E quando eu pego essa medida aqui, ó, a medida que vai passar, cadê? Aqui. A medida que vai passar exatamente no centro da circunferência. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui deu tilt aqui. Ela já tá aqui, só que ela tá na mesma cor. Então deixa eu mudar essa cor aqui. Pronto. Então quando eu pego essa medida aqui, ó, e coloco bem no centro, tem que ser no centro, tá certo? No centro da circunferência, passando exatamente pelo meio, pela origem. A minha aqui não tá perfeita não, mas a de vocês vocês vão aprender isso melhor depois. Pronto, agora vocês estão vendo ela bem no centro, ó. Tá vendo ali a divisão da circunferência? Pronto. Isso é o que a gente chama de diâmetro. Essa medida que vai de um extremo a outro, ok? Que é diferente se eu chegar aqui nesse desenho aqui e fizer um pontinho aqui no centro. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Até que eu tô bem nisso aqui hoje. Então aqui, ó, essa medida aqui, deixa eu pegar aqui agora. Essa medida, vou usar aqui um destaque. Essa medida aqui, ó, desse ponto do meio pra cá, a gente chama de raio. Raio, certo? Agora essa medida toda, de uma ponta até a outra, esse é o que a gente chama de diâmetro. Deu para entender? Acho que sim. Se não deu, a gente se encontra de tarde e aí a gente tira mais dúvidas, tá certo? Então por hoje encerramos aqui. Deus abençoe e até daqui a pouco, hein?